O sentido da vida é a morte. Quem diz isso tem em mente que toda vida inevitavelmente acaba. É o destino de todos os seres vivos. Nós vamos envelhecendo e uma hora morremos. A vida, então, caminha em direção à morte. Ou seja, em sentido a ela. É um raciocínio interessante, mas tem quem discorde dele, argumentando, por exemplo, se o sentido da vida é a morte, por que fazemos de tudo para continuar vivos? A morte causa medo nas pessoas e o nosso instinto é de sobrevivência, não de suicídio. Alguns podem até defender o exato oposto, o sentido da vida sendo em direção à conquista da imortalidade, pois à medida em que a evolução vai criando espécies mais complexas, no pico desse processo, de certa forma, estão os seres inteligentes, que conseguem construir ferramentas para melhorar sua qualidade de vida, e inclusive expandir sua duração. Um exemplo disso são os remédios. Chegará um momento em que a tecnologia desses seres evoluiu tanto que foi capaz de torná-los quase imortais. Esse não é o sentido da vida como um todo, no máximo de espécies inteligentes como a nossa. E mesmo dentre essas espécies, por mais elevada que a tecnologia se torne, eu acho que ela não conseguirá nos fazer viver para sempre. Uma hora, todos os planetas que poderíamos habitar desaparecerão com o fim do universo, decretando assim nosso inevitável fim também. Há quem diga que na verdade a vida boa de um mortal é morrendo, pois nós evoluímos para durar pouco menos de um século. Pensa no que aconteceria com o psicológico de alguém se vivesse milhões de anos. Tem até uma frase famosa sobre isso: ou você morre herói, ou vive o bastante para se tornar vilão. Igual aquelas séries que eram para acabar na terceira temporada, mas hoje tem mais de 10 porque ainda estão dando dinheiro. Os existencialistas, por outro lado, diriam que é você quem escolhe qual é o sentido da sua vida. É a definição mais ampla citada aqui no vídeo, porque você pode acreditar nisso e ao mesmo tempo viver como seguidor de quase qualquer outra corrente filosófica, tipo o hedonismo, com a diferença de que você não acharia que o hedonismo é a resposta objetivamente certa para o sentido da vida, mas sim apenas algo que você escolheu para si mesmo. Mas o que acreditam os hedonistas? Eles creem que o sentido da vida está em conseguir prazer e evitar a dor. Hoje em dia, ser chamado de hedonista virou xingamento, mas o hedonismo não é sobre buscar o prazer sem nenhuma ponderação, se entupindo de drogas e praticando orgias. Alguns prazeres causam mais mal do que bem, então não valem a pena, e eles sabem disso. Os epicuristas também acreditam que o sentido da vida está em conseguir prazer e evitar a dor, mas eles são mais restritos que os hedonistas. Eles são totalmente contra lutar para conseguir prazeres não naturais e não necessários para a sobrevivência, por exemplo, fama, status, montanhas de dinheiro, etc. Pois dizem que esse tipo de prazer nunca vai nos preencher, e quanto mais dele temos, mais queremos. É uma vontade insaciável. Epicuristas dizem que devemos focar em obter prazeres naturais e necessários, tipo comer ou dormir. Segundo eles, são apenas esses que nos preenchem, porque quando comemos, perdemos a fome. E quando dormimos, ficamos sem sono. É assim que atingiremos a felicidade, que para eles não era conquistada pelo prazer em si de comer e dormir, mas pela ausência de dor que satisfazê-los causa. Qual é o meu propósito? Me passa a manteiga. Valeu! Qual é o meu propósito? Me passa a manteiga. Ah, que droga. É bem-vindo ao clube, meu chapa. Nihilistas diriam que a vida não tem sentido, que tudo acontece sem uma direção ou propósito maior. Eles podem até estar certos, mas não podemos basear nossa vida apenas nisso. Outras correntes filosóficas também partem de uma visão nihilista, mas buscam algum sentido, mesmo que menor, para nos dar um norte e nos permitir viver. Nem que esse sentido seja os bons momentos que passamos nesse mundo. Assim como os nihilistas, os absurdistas acreditam que a vida não tem um sentido inerente. Segundo eles, o ser humano tenta atribuir sentido a tudo, e frequentemente tem sucesso. Mas quando tentam atribuir sentido à vida, por mais que se esforcem, não conseguem. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra enorme até o pico da montanha. Mas toda vez que ele chegava lá no pico, a pedra rolava de volta para a base da montanha. Então todos os dias para sempre ele teria que refazer esse trabalho sem propósito. Você deve estar pensando agora: poxa, que vida triste que o Sísifo leva, né? Tanto esforço para não alcançar nenhum objetivo. Se sim, más notícias para você. O mito de Sísifo é uma analogia para sua vida. Afinal, tudo que você faz também não tem um real objetivo se analisar profundamente. Me responde aí, tu trabalha pra quê? Um dos motivos é conseguir dinheiro, né? Mas pra que dinheiro? Pra comprar coisas. Mas pra que coisas? Pra satisfazer necessidades. Mas pra que satisfazê-las?
Se continuar perguntando, chegará no porquê último das coisas. E esse porquê você provavelmente diria que é alcançar a felicidade. Mas se a felicidade é o próprio fim, não um meio para alcançar algo, em outras palavras, ela é inútil, pois não serve a nenhum propósito. Não que isso seja ruim, na verdade é bom que a felicidade seja inútil, porque se a felicidade é inútil, significa que ela vale por ela mesma. O seu valor é intrínseco, tá dentro dela e não fora. O livro do mito de Sísifo termina com uma frase que eu também terminarei nesse vídeo, e ela gera uma importante reflexão para nos ajudar a atingir a felicidade. A vida de Sísifo pode parecer triste, mas se você acha isso, os absurdistas diriam para tu se lembrar que ela é semelhante à sua, desprovida de sentido. Então, se tu quer viver uma vida feliz, primeiro faça o seguinte: imagine Sísifo feliz.